Paz, Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Diário de uma Prof. CN. Me chamo Fernanda e hoje nós iremos fazer o nosso passo a passo da aula do seminário para a classe de 0 a 3, o valor da salvação. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever, deixar o seu joinha, comentar, compartilhar esse vídeo com outra professora, para que assim nós possamos crescer juntas. E em especial nesse mês de março, é o mês onde o Senhor ele revelou o seminário das classes. Mas por que seminário? Porque são 2 aulas, e é tratado um assunto doutrinário. Para a classe de 0 a 3, diferente da classe de crianças, intermediários e adolescentes, nós temos apenas uma única aula. Por quê? Porque a classe de 0 a 3 ela tem algumas particularidades. São crianças que estão ainda na fase da primeira infância, no primeiro desenvolvimento. Muitos são bebês. Nós achamos que aos nossos olhos eles ainda não entendem, eles ainda estão aprendendo a andar, a falar, porém a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor e pela experiência de ouvirem e de verem o testemunho dos pais, das professoras ali, eles alcançam as primeiras experiências dele com o Senhor Jesus. Então é uma aula que tem que ser muito objetiva. A aula da classe de 0 a 3 vai corresponder à segunda aula para intermediários, crianças e adolescentes, que é a aula sobre o cego Bartimeu, que vai falar sobre seguindo a Jesus até o fim. Alguns pontos não serão abordados nessa aula, como por exemplo a ênfase na questão da multidão. A história ela é mais resumida, porque qual é o foco para a classe de 0 a 3? O foco é o conteúdo profético. Qual é o conteúdo profético dessa aula? A salvação, que Jesus é a nossa salvação. Então é importante nós nos atentarmos para essas particularidades, principalmente enquanto professoras. Por quê? Porque também na aula de 0 a 3 é que nós podemos utilizar tomarmos posse de alguns recursos a mais. Como, por exemplo, além dos slides, temos irmãs que fazem recursos físicos, imprimem os slides, outras fazem recursos com EVA, maquetes, como ilustrações. Que o Senhor ele use de criatividade às irmãs para elaborarem o melhor recurso para a sua classe. Essa classe também tem a particularidade de ter a presença dos pais, é uma presença ativa. Enquanto ali no templo, os pais eles fazem parte, se sentam também ali no meio da congregação, na classe 0 a 3 eles têm uma participação muito mais ativa. Então os pais, os responsáveis, eles não são só ouvintes, mas eles também fazem parte desse trabalho. Principalmente as mães e as gestantes, sim. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não tem limites de idade, ela não tem limite de tempo. E mesmo o bebê em formação, ele já ouve a voz do Senhor e estará aprendendo, terá memórias daquilo que é a palavra do Senhor. Então, é importante que no seminário da classe 0 a 3, as professoras mantenham uma aula dinâmica, uma aula que vai ter sim um período de louvor, então nós podemos convidar os pais a fazerem os gestos, a cantarem louvor conosco. E durante a aula é importante a professora ter essa noção do tempo ser um tempo mais otimizado e de que o assunto ele seja um assunto mais direto. As ilustrações e recursos eles precisam ter a ver com a aula, então procurem utilizar até mesmo ao invés de imagens de pessoas, por exemplo, usar os corações, coração cheio, coração vazio, São ótimas figuras que as crianças já vão relacionar com as aulas. E a classe de 0 a 3 é a primeira classe. Então, sim, nós temos que dar essa atenção, vai ser um momento diferente, ela pode ocorrer ali no anexo e pode ocorrer ali, no tapete, no chão. Então, a professora que estará dando aula lembrar, das vestes, que seja uma saia mais confortável, uma saia ou um vestido no qual a irmã consiga sentar no chão de maneira, prudente, que a irmã possa também ter essa tranquilidade, ali no ministrar o ensino, e que é um trabalho em conjunto das professoras, juntamente com os instrumentistas, o instrumentista que estará tocando nesse seminário. Então é importante as irmãs conversarem e as irmãs terem ali esse contato com o grupo de louvor. No mais, é o mesmo seminário, a mesma aula, tá tudo no site da CIAS. E vamos mais ou menos passar ali então o nosso passo a passo da aula de 0 a 3? A paz do Senhor Jesus, nós saudamos as nossas crianças, aos nossos bebês, saudamos as mães, os pais, os responsáveis, os irmãos que estão aqui hoje no nosso seminário da classe de 0 a 3 com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia muito feliz para nós, porque o Senhor ele escolheu esse momento para nós aprendermos sobre algo muito importante. Nós aprendermos sobre a nossa salvação. Vamos repetir comigo? Salvação. Muito bem. E que alegria é poder ter vocês aqui conosco.
Então hoje nós iremos falar sobre um servo muito especial. E a nossa aulinha, ela fala sobre seguindo a Jesus até o fim. Vamos falar juntos? Seguindo a Jesus até o fim. Muito bem! E o Senhor, Ele nos deu a salvação como um grande presente. Um presente que a gente tem que guardar nas nossas vidas. Quando a gente recebe um presente, a gente joga fora? Não, um presente a gente guarda, né? Então o Senhor, Ele quer que nós possamos guardar a salvação nas nossas vidas. E como que nós vamos seguir a Jesus? Nós vamos aprender com um servo chamado Bartimeu. Mas vamos ler um versículo juntos? Olha lá, em Marcos 10:52, vamos ler todos juntos? E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Deus, glória a Deus. Então, olha só. Certo dia, Jesus ele estava caminhando e ele ia passando por uma cidade chamada Jericó. E muitas pessoas iam atrás de Jesus. Mas, perto daquela cidade, perto do caminho, havia um homem que ele se chamava Bartimeu. Mas Bartimeu, ele não enxergava. Bartimeu era cego. Ele não poderia ver nada. A sua vida devia ser uma vida um pouco triste. Mas, por onde Jesus andava, havia uma multidão com ele. E Bartimeu ouviu essa multidão chegando e perguntou para as pessoas: o que está acontecendo? E as pessoas falaram: é Jesus que estava passando. Naquele momento, sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu, seu coração se encheu de muita alegria e ele começou a clamar a Jesus. Ele começou a chamar a Jesus e a dizer: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O coração de Bartimeu sabia que só Jesus poderia salvar e curar a sua vida. Mas sabe o que aquelas pessoas que estavam perto de Bartimeu falaram? Eles falaram para que Bartimeu ficasse quieto. Mas Bartimeu ficou quieto? Não. Bartimeu, ele continuou clamando ao Senhor e continuou clamando mais e mais. E aí, Bartimeu, então, ele teve uma grande surpresa. Sabe o que aconteceu? Jesus ouviu o clamor de Bartimeu. Jesus, que estava passando, agora parou e pediu para que trouxessem Bartimeu até ele. E aí Bartimeu não pensou duas vezes. Bartimeu, quando ele ficava ali no meio da beira do caminho, ele, por certo, passava frio. Ele muitas vezes enfrentava a chuva. Ele devia sofrer. E ali, quando Jesus chamou Bartimeu, ele deixou tudo que ele tinha. Até mesmo uma capa que ele usava para se cobrir. Bartimeu, então, ele foi até Jesus. Jesus perguntou para ele: o que quer que eu te faça? E Bartimeu disse: Senhor, que eu possa ver. Naquele momento, Jesus viu a fé no coração de Bartimeu e disse a ele: a tua fé te salvou. Bartimeu agora, ele não enxergava mais a escuridão, mas ele via a luz de Jesus. E a partir daquele momento, Bartimeu, sabe o que ele fez? Ele começou a seguir a Jesus pelo caminho. Bartimeu não queria mais ficar longe de Jesus. Ele escolheu a salvação, ele escolheu caminhar com Jesus todos os dias. Quando a multidão falou para Bartimeu ficar quieto, ele não se calou e ele continuou clamando a Jesus. E Jesus livrou a vida de Bartimeu daquela vida triste. Jesus salvou a vida dele. Bartimeu valorizou e escolheu a salvação. E sabe o que significa isso? Que Jesus, ele é o único caminho para o céu. Existem outros caminhos nesse mundo, mas Jesus é o único caminho que nos leva até o céu. E para irmos para o céu,
Nós precisamos ser firmes e guardarmos a salvação. Quem quer ir para o céu aqui? Eu também quero ir para o céu. E Jesus, ele é o caminho. E sabe quem que nos ajuda a andar no caminho que vai até o céu? O Espírito Santo. Vamos repetir comigo? Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos ensinar tudo aquilo que agrada a Deus. E quando a gente tem o nosso coração cheio do Espírito Santo, o Senhor Jesus se fará presente nas nossas vidas e nós teremos salvação. E Jesus, ele está passando aqui hoje. Assim como ele passou lá em Jericó e ele visitou e salvou a vida de Bartimeu, Jesus quer salvar a sua vida, a sua vida, a sua vida. Bartimeu, ele não deixou que Jesus passasse sem ele receber a sua bênção. Bartimeu não perdeu a salvação. Pelo contrário, ele valorizou a salvação. E você, quer seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus? Eu quero! E Jesus hoje nos chama. Vem depressa! Guarda no seu coração esse grande tesouro. Qual que é o nosso grande tesouro? A salvação. A salvação. Todos os dias da nossa vida, até o dia que Jesus voltar. Porque o nosso nome é Maranata. O Senhor Jesus vem. Vamos repetir juntos comigo? Maranata. O Senhor Jesus vem. E vamos guardar a salvação todos os dias nas nossas vidas, até o dia em que Jesus voltar. Vamos cantar o louvor? Muito em breve o Rei vem? Então é isso, meus irmãos. A aula da classe 03 é uma aula mais curta. Nós não podemos demorar porque o tempo de atenção dos bebês, ele é muito menor do que, por exemplo, das crianças. Então, uma aula rápida, né? Uma aula obedecendo a orientação ali da circular, uma aula que seja objetiva e que o nosso foco é falar da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. É importante que durante a aula a irmã vá mostrando os recursos, vá mostrando as imagens, né? E deixe o Senhor te usar, minha irmã, na criatividade dos recursos, na dinâmica, para que assim as classes, né, os bebês, eles possam começar a amar e desejar. E não só isso, antes da aula, né, antes ali do seminário da classe de 0 a 3, faça um momento de busca ao Senhor para que o Senhor te dê graça diante dos bebês, para que eles possam ter atenção, para que eles possam ter um foco, né, na aula e que a aula seja uma grande bênção na vida deles. Então é isso, eu espero que o Senhor te abençoe e que possamos colher muitos frutos nesse trabalho, que é o seminário das nossas classes neste mês de março. A paz do Senhor Jesus e até a próxima!